Fala aí, pessoal. Paz de Cristo. Boa noite para todos e para todas. Vamos dar início à nossa jornada do contentamento no dia de hoje. Iremos receber o meu amigo pastor Leonardo Félix. Vai ser muito bom o nosso diálogo, exposição bíblica. Ele é pastor da Segunda Igreja Congregacional em João Pessoa, Segunda IEC. Pronto, tá aqui. Pronto, aguardar o pessoal ir chegando. Então, tem sido dias bastante proveitosos em nossas lives, nesse encontro aqui toda noite, na jornada do contentamento. Iniciamos com o reverendo Pedro Cordeiro, da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Meu amor entrou aqui, beijo amor, te amo. Meu pastor, meu amigo, pastor Leonardo Félix já entrou aqui, eu vou chamá-lo já para a gente poder aproveitar também. Meu mano, um abraço, Mateus, seja bem-vindo aí, vamos compartilhando. Esperando o pastor conexão com ele. Olha aí, pastor. Tudo na paz, pastor. Não esqueci. Rapaz, teu nome, ele tem uma inclinação assim, que é quase como um imã para a gente falar sempre Davidson, mas é Debson, né? O prazer estar com você aqui, viu, Debson, nessa noite. O prazer é meu, pastor. Alegria poder participar dessa jornada aí, né, que Deus está proporcionando aí a você, juntamente com a Igreja do Senhor, que está participando, que está acompanhando aí as suas lives. Fico muito feliz. Amém. E você é extremamente atuante, né, rapaz? Extremamente atuante aí nas redes sociais. Eu vejo você muito ativo aí, fazendo muita coisa. Isso é bom, rapaz. Isso é bom, porque seu trabalho é um trabalho muito relevante aí para a igreja. Eu sei que você desenvolve outros trabalhos, mas esse trabalho aqui é muito relevante. Muita gente tem sido alcançada. Eu espero que prospere ainda mais. Amém. Obrigado pela consideração. É tudo graça, né? Então a gente fica feliz, porque essa semana dessa jornada do contentamento, a gente até falava um pouco agora, foi bem diversificado, né? Na segunda-feira o reverendo Pedro Cordeiro fez um panorama geral da carta aos Filipenses. Na terça-feira, o presbítero Felipe, o filho do pastor Edinaldo, da Sexta Igreja do Rangel, fez uma análise ali do capítulo 2 do hino que Paulo utilizou. Foi muito bacana, ele deu algumas dicas de ferramentas para interpretação, fez menção a alguns professores, foi bacana demais. Na quarta-feira, o evangelista Diego Rafael, da Assembleia de Deus Missão, um pentecostal clássico, nossa, foi... Na segunda, o óleo cessou. Na quarta-feira, ele estava... Mas foi muito bom. Aí ontem tivemos o meu amigo, o professor Júnior Barbosa, da Escola do Evangelho, lá de São Paulo. Ele fez uma reflexão acerca da insatisfação, que era o contrário do contentamento. Foi muito bom. E hoje, tenho aqui o privilégio de receber o meu amigo, pastor Leonardo Félix, da escola. Hoje, eu não sei se o óleo vai ter óleo, se vai ser no seco mesmo. Graças essas autoridades aí, a gente fica até, né, pensando, meu Deus, me livra de falar uma heresia aqui. Fica pensando, meus amigos morrem de rir, porque isso era desde o tempo do seminário, rapaz. A gente ficava com essas. Era muito bom, muito bom. Mas boa, né, rapaz? Dialogar com essa maturidade e flexibilidade, respeito às diversidades de posicionamento, sem perdermos o elo vital do corpo de Cristo. Exatamente. Então, isso é o que me deixa maior da gente, né? Exatamente. Isso me deixa bastante feliz. A Aline Sandro Paiva está aí com a gente. Tá aqui. Seja bem-vinda aí, Deus abençoe. Compartilhar aqui nos meus contatos, pessoal que está chegando agora, né? Tony Bezerril também, ó. O Tony lá da missão, Assembleia de Deus Missão Mangabeira 1.
amigão do evangelista Diego Rafael, que desceu o óleo, viu, pastor? Foi ele. Um abraço, Tony. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A Aline também Mas está foi aí. Tony ou foi Diego que esteve aí? Foi Diego, foi Diego. Foi Diego. Olha Foi aí, Diego. Diego. Você trouxe o óleo aí pro homem, viu? É, Diego, foi Diego. Mas então, pastor, essa jornada é uma proposta desafiadora, mesmo sendo um foco, um centro em uma centralidade no contentamento. Como todos que têm acompanhado aqui, o contentamento está somente em uma pessoa. E essa pessoa não somos nós, né? Não é em mim, não é no Senhor. E só há contentamento. Olha, ele está dizendo, eu não tenho esse calibre, porque Diego é um cara bom, Isso é uma Diego. bênção, rapaz. Então, Amém. pastor, como é que o senhor se sentiu quando recebeu o convite? Qual a sua preocupação? Abra mesmo o coração, faça igual a Paulo, porque a carta aos Filipenses, Paulo faz isso também, né? Além de alguns, né, atribuem, eu estou me lembrando do Pedro, né? Aquela questão da divisão, uns pregavam por amor, outros por inveja, uma igreja atuante na questão financeira, uma igreja também que é ordenada à alegria, né? Alegrai-vos no Senhor. Então, como é que o senhor recebeu esse convite? E além eu sei que o senhor está sempre disposto aí, quando eu lhe chamo, graças a Deus por isso, mas diante do evangelho, dessa proposta bíblica, como o senhor se sentiu? Rapaz, desde já, né, todos aí que estão chegando agora, boa noite, graça e paz a todos. Davidson, é um tema muito difícil para a gente trabalhar nos nossos dias, não difícil pela exposição. Eu acho que é um tema que a Bíblia deixa muito claro que o nosso contentamento precisa estar em Cristo, que o Deus da provisão, que o Deus que nos sustenta, é o Deus também que preenche o nosso coração com contentamento, como Paulo vai dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto de contentamento, diferente do que muitos interpretam, né? De que aí está a carta branca de Deus para a gente fazer o que a gente quer, porque Deus está dizendo que está conosco, vai ser a nossa rocha, a gente pode fazer o que quiser. Não é por aí, né? E é exatamente nesse ponto aí que eu acho que se torna difícil, pela interpretação que se dá hoje a determinadas passagens bíblicas, uma interpretação movida mais por um desejo insaciável, né? Nós temos vivido dias em que a teologia tem enfatizado bastante essa questão do ter como sinônimo de bênção, né? Então, quanto mais eu tenho, isso desde uma boa saúde, uma boa família, como também bens materiais, riquezas, né? Como símbolo de bênção. E aí entra aí a questão do contentamento. E quando eu não tenho? E quando me falta? E quando eu não tenho uma despensa abastada? Será que meu coração está preenchido em Deus? Será que de fato eu posso dizer como o salmista disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Né? Será que podemos entender isso? E aí eu, pela experiência como pastor, eu percebo que seja nas igrejas mais tradicionais, eu não falo também assim, não conheço todas as igrejas, mas pela minha experiência, né, pelo meu campo de visão, eu percebo que em muitos lugares, muitos cristãos, eles não entenderam a essência do contentamento em Cristo Jesus. Eles não entenderam que nós fomos chamados para alvos elevados, alvos sublimes, que eu acredito que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, vai exatamente trazer isso para a gente. Esses alvos que nos faz olhar para eles e dizer, olha, tudo mais é secundário, tudo mais são coisas que nós temos aqui, manifestam a graça de Deus, mas não estão no mesmo patamar dos alvos que nós temos em Cristo Jesus, né? E isso é tremendo no ministério do apóstolo Paulo, porque Paulo faz o quê? Ele diante desses novos alvos que estão na vida dele, ele diz, eu considero tudo mais como lixo, como esterco, né, de forma mais literal, né? Ele cria uma repugnância a toda a glória que esse mundo pode dar, por causa do conhecimento de Cristo Jesus. E isso preenche o coração dele de uma tal maneira que ele diz, né, em muitos momentos, sem passar por momentos estando bem, abastados, mas sem também passar por momentos de escassez, de sofrimento. E quando a gente lê Atos dos Apóstolos e o ministério do apóstolo Paulo, isso fica muito claro, né?
por momentos quase que era morto, né? Em outros momentos, em naufrágios ali, quase que perdeu a vida por conta desse conhecimento que ele tem de Deus e Cristo Jesus, que lhe fez olhar para as coisas ao seu redor, para as coisas que o mundo tem a oferecer, como algo secundário, como algo que não se compara àquilo, conhecimento que se tem quando se conhece de fato o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, dito isso, a gente percebe que essa mentalidade, essa maneira de pensar, essa maneira de agir e reagir no mundo, tem faltado no coração de muitas pessoas. Eu percebo muitas vezes pessoas inquietas, sofrendo aí com síndrome de pânico, né? Ataque de pânico, ansiedade. No fundo, é um desejo, né, que se tem, um desejo não realizado, um desejo que esse mundo cria e que coloca em nossos corações, e muitos são levados então por isso, e por não conseguirem saciar esse desejo, acabam sendo tomados aí pela ansiedade, quando deveriam remediar os desejos, né, do seu coração com contentamento, né? O que eu tenho vem de Deus, o que nós temos hoje é o que nós necessitamos. E isso aí eu acho que a gente precisa enfatizar, a gente precisa ensinar às nossas igrejas e aos nossos irmãos, né? Então eu espero que nessa noite a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Que bom, pastor. É interessante. Está conosco aí Júnior, que ele estava ontem. Júnior, um abraço, meu irmão. Tiago também, Oliver, Adriano, as pessoas estão chegando. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. O senhor, eu estou muito feliz em estar escutando o que o senhor diz, porque nós estamos caminhando o Verne Poitras usa uma expressão em outras perspectivas, porém na mesma verdade. Qual é a verdade do contentamento? É como o senhor já falou e já foi dito, é uma questão do coração, é uma questão da mente que entende, ou do conhecimento da pessoa de Jesus, e é um processo, é uma jornada. O senhor falando, eu estava lembrando, até para a aula de amanhã na mentoria, eu vou falar um pouco sobre hamartiologia, a gente vai falar sobre o pecado. E dentre as definições, né, do pecado, uma das que me deixa bastante guiado para pensar assim é a de Shed, que ele vai dizer que é pisar em falso e errar o alvo. Ninguém que está pisando em falso consegue acertar o alvo. E ele conta a história, e isso tem a ver com a questão do coração, como o senhor mesmo falou, né? Não há como. Só a cruz. Aí eu estava ouvindo o senhor e vendo os insights aqui. A cruz é a bússola que regula os nossos erros para o contentamento. Uhum. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. É verdade. Então, fique à vontade, pastor. O Evangelho, né? A cruz nos revela o Evangelho, a Boa Nova, e a Boa Nova é Cristo Jesus nos salvando e nos deixando o modelo, né? A vida. Ele é a vida, e como ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nele está a vida. E eu acho que isso tem muitas implicações para a nossa vida, porque quando a gente diz Jesus é a vida, então a gente precisa olhar para ele e aprender com ele. Aprender a ter alvos a partir de Cristo Jesus. E lembro-me daquele momento em que Jesus está com os seus discípulos e ele estava faminto, embora fosse Deus, estava com fome. Os discípulos chegam para ele, vamos lá, vamos comer, vamos beber e tal. E ele diz, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Irmãos, isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Eu fico, meu Deus do céu, né? Como é que alguém assim é tomado, né, por uma vontade exterior a si, embora ele seja, aí tem aquela questão da trindade, né? Ele seja Deus, mas como pessoa é Cristo, mas a vontade que ele estava fazendo era a vontade do Pai, daquele que é a primeira pessoa da trindade, e ele tomado, com todo o seu ser tomado pela vontade do Pai, ele então vai e faz e obedece, e não vê outra coisa aqui nesse mundo que possa se prendê-lo, né? E quando algumas coisas aparecem para tentar prendê-lo nesse mundo, ele abre mão, então, para fazer a vontade do Pai, até assumir a morte, né, ali na cruz do Calvário, como Paulo vai, inclusive, falar no capítulo 2 aí de Filipenses, né? Quando ele usa o próprio modelo de Cristo como modelo de humilhação, de humildade, né?
não tenham em vós o mesmo sentimento que houve, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Então, Jesus é um modelo para nós de contentamento. E eu acho que o segredo que ele traz para nós, né, é o segredo de ser possuído, tomado pela vontade de Deus, né? Tomado pela vontade de Deus. E aí, ser tomado pela vontade de Deus, entenda-se aqui, colocar a vontade de Cristo como prioridade, né? Com todas as demais vontades que temos, tem que ser colocado no posto de secundário. E aí sim, de fato, a gente vai estar pronto, preparado para enfrentar a vida com contentamento, com essa virtude que Deus ele gera em nós no poder do Espírito Santo. Então, assim, aí vem a questão, certo? A gente sabe disso, mas a gente também sabe da nossa impossibilidade. Ontem foi engraçado aqui na igreja, Debson, eu estava falando sobre a questão da consciência, né? Como a consciência ela revela Deus, ela traz uma revelação de Deus, a lei de Deus está escrita no coração e a consciência ela traz essa revelação. E a gente sabe que quando a gente se deixa guiar pela consciência, a gente sabe, por exemplo, matar é errado, que adulterar não é algo legal, que falar mentira é algo que não é bom, não agrada a Deus, não é algo que deveríamos fazer. A gente sabe disso, né? O problema não é saber, o problema não é conhecimento. O nosso problema não é esse, né? O nosso problema é mais profundo, o nosso problema é a vontade, né? Então, a gente sabe que não deveríamos falar uma mentira, mas se formos sinceros, sabemos que durante essa semana agora, acabamos dizendo algumas coisas que não eram bem daquela forma, não contamos as coisas como deveríamos contar, ou seja, é possível até que alguém aí que esteja nos ouvindo tenha até falado uma mentira, claramente tenha dito a mentira, mas ele sabe, porque a consciência lhe diz, olha, você não deveria fazer isso aí. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem o seguinte, a vontade ela é mais profunda um pouco. E para que o contentamento chegue então a nós, para que de fato vivamos contentamento, é preciso que a vontade ela seja, eu diria, substituída, né? Substituída pela vontade de Cristo em nós. E isso não é fácil. Isso requer, como você colocou aí inicialmente no tema dessa série de palestras, é uma jornada. É uma jornada onde todos os dias a gente está dando um passo ali em direção a esse contentamento, em direção a essa viver com as coisas do mundo aqui, com esse mundo aqui, mas não sendo escravos desse mundo. Né? Viver como libertos, de fato, como aqueles que estão caminhando para uma outra realidade que está por vir, né? E que Cristo Jesus nos prometeu. Então, assim, a gente precisa dessa vontade, uma vontade escravizada, de fato, a Jesus e, por consequência, a Deus, né? Fazendo a vontade do Senhor, como o nosso Senhor Jesus nos ensina. Como você colocou, que olhemos para a cruz, então, né? Que olhemos para a cruz, não só como um símbolo que levamos ali no pescoço, ou como um símbolo das nossas referidas igrejas, né? Mas um símbolo que, de fato, aponte para uma realidade do nosso coração, né? Morte, Senhor. Esse é um alvo que a gente precisa olhar para ele, né, e caminhar na direção dele. Exatamente, pastor. E pensando na proposta que é o livro, né, a carta de Paulo aos Filipenses, como então o senhor encontrou os passos para essa jornada aí e poder nos levar também, caminharmos assim? Quando você me passou, eu fiquei com o capítulo 3, né? E o capítulo 3 de Filipenses, acho que essa altura eu não preciso contextualizar muito, porque aqueles que estão acompanhando já devem saber a essa altura que Filipenses é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Paulo escreveu na prisão, estava aprisionado em Roma, né? Os estudiosos têm esse consenso de que ele estava em Roma, e ele envia então essa carta ali aos crentes em Filipos, né? Filipos era uma cidade que inclusive tinha esse nome devido lá o pai do Alexandre o Grande, né? E Filipe da Macedônia. Então eles recebem ali, havia muitos gentios, muitos soldados romanos, né? Era uma igreja caracterizada por esse público, mas era uma igreja de coração amolecido, uma igreja voltada para a obra missionária, uma igreja que via no apóstolo Paulo aquele realmente
um missionário, um servo de Deus que estava ali a levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com fidelidade. E essa igreja, então, faz o quê? Essa igreja apoia Paulo. Então, eu acho que essa altura vocês já viram tudo isso, eu estou aqui só chovendo no molhado, mas é como diz Paulo no versículo 1, né? Nunca é demais essa repetição. Ele fala com faz parte da aprendizagem, né? Então, Paulo, ele escreve ali preso para esses crentes lá em Filipos, para fazer a eles um agradecimento. Agradecimento porque aquela igreja foi uma igreja parceira, uma igreja companheira. Esse é o objetivo geral, global da carta. Agora, detalhe. Quando Paulo chega no capítulo 3 de Filipenses, o que é que acontece? Ele faz uma digressão, ele muda o assunto. Ele está falando lá sobre as suas experiências lá na prisão, ele fala da busca pela unidade na igreja, ele usa o exemplo de Cristo Jesus ali para orientar os irmãos, mostrando que a humilhação, por fim, trouxe a exaltação pela mão de Deus em Cristo Jesus, e que o mesmo deve acontecer no meio da igreja, que estava enfrentando alguns problemas, que aí, como tema secundário dessa carta, você encontra, por exemplo, uma rixa que havia entre duas irmãs, né, a Sintique e Evódia, né? E Paulo vai escrever mostrando ali os irmãos, olha, busca a unidade, busquem estar firmes aí, se unindo para isso. Só que até o capítulo 2. O capítulo 3, Paulo agora pisa no freio e muda o assunto. Ele diz, agora a gente vai falar sobre os falsos mestres que têm adentrado aí, que têm rondado as igrejas, aí, inclusive em Filipos. Há quem diga que provavelmente ali se tenha passado ali alguns cristãos judaizantes. O que são cristãos judaizantes? Eram cristãos que faziam uma profissão de fé como crentes em Cristo, mas que traziam muito do judaísmo. E dentre os ensinamentos deles, eles ensinavam, por exemplo, que um cristão ele aceitava Jesus, mas era necessário que eles fizessem uma circuncisão, aquela marcazinha lá no prepúcio masculino, onde o homem lembraria da aliança de Deus feita com Abraão. Isso aí era uma prática judaica que a palavra do Senhor vai dar uma outra interpretação, né? O Evangelho vai dar uma outra interpretação a essa marca, né, da circuncisão. E esses aí entravam na igreja e estavam exatamente ensinando, principalmente os gentios. Vale salientar que a igreja lá de Filipos era uma igreja, na sua maioria, de gentios, de pessoas que não vinham do judaísmo, né? Então, assim, aqueles homens passavam e queriam que aqueles gentios fizessem essa marca para que pudesse, de fato, dizer e serem encontrados como cristãos. Então, Paulo está nesse contexto. Paulo tem esse pano de fundo. Aí o que é que ele faz? Ele simplesmente começa a repreender. E eu queria que vocês aí que estão nos ouvindo pudessem ter uma Bíblia aí perto de você, para a gente ver aqui algumas coisas interessantes. Primeiramente, veja a maneira carinhosa com que Paulo trata esses falsos mestres. Ele diz assim no versículo 2, 3, versículo 2. Cuidado com os cães. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Ele começa então a dizer à igreja, olha, tomem cuidado com esses falsos que estão aí a ensinar aquilo que não é a graça de Deus. E aí Paulo, então, repete por 3 vezes, né, de forma enfática. Essa repetição aí é uma repetição que sempre que aparece, é uma repetição que chama a atenção, é uma chamada mais forte da atenção, né? Então, Paulo chama a atenção para esses falsos mestres que estão pregando um outro evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, nessa passagem aqui, a gente pode ver muitas coisas. E aí Paulo, então, faz um contraste entre a vida dele e esses falsos obreiros. Na continuação, ele vai continuar. E aí ele diz assim, no versículo 4, observe aí que ele agora vai fazer um contraste com esses falsos mestres, dizendo o seguinte, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Confiar na carne aqui significa o quê? Confiar na minha posição, confiar nos ritos religiosos que eu pratico. E Paulo vai dizer, olha, eu poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, uma prática judaica que era feita, inclusive nosso Senhor também experimentou. Ele continua, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Então, o que é que Paulo faz agora? Paulo diz àqueles irmãos o seguinte, olha, esses falsos mestres que querem que vocês se tornem judeus, uns judeus cristãos, eles não sabem, eles não entenderam a graça. Porque eu entendi a graça e eu poderia me usar das minhas prerrogativas religiosas, das minhas prerrogativas civis, mas simplesmente para mim isso nada vale. Por quê? Porque o mais importante é a graça de Deus. A graça de Deus é mais importante do que o rito. O rito. Eu abro aqui um parênteses para a gente fazer uma aplicação, irmãos. Às vezes, a gente encontra muita gente detida no rito. Muita gente que está preocupada na forma, no exterior. E não entendeu que o relacionamento com Deus acontece no coração. A palavra do Senhor, em vários momentos, vai nos dizer isso. Jesus vai dizer, ao repreender os fariseus, vocês me honram de lábio, mas o coração está longe de mim. O que é o coração? O homem interior, né? O homem interior. Deus vai dizer através do profeta Jeremias, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Jesus ainda vai dizer que o resumo da lei se aplica a amar a Deus de todo o coração. Ele sempre aponta para o homem interior. Para o homem interior. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que não há como você ter um relacionamento com Deus, não há como você ser uma igreja cristã de verdade, se o rito é mais valioso do que o coração, se o rito é mais valioso do que a sua espiritualidade, do que o seu relacionamento com Deus. A graça de Deus se experimenta no coração. A graça de Deus alivia o nosso fardo dentro de nós, no nosso coração, onde nós nos relacionamos com o nosso Senhor. Então, aqueles falsos mestres, aqueles ensinadores, estavam simplesmente dizendo: vocês precisam ter algo externo para vocês de fato serem cristãos. O que é isso? Conhecimento superficial, uma fé superficial que a gente não pode ter como uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira, a vida verdadeira acontece no coração. Então, Paulo escreve preocupado com aqueles irmãos e aí abre esse parênteses aqui e diz aos irmãos: olha, tomem cuidado com esses. Se eu tivesse que me gloriar, eu me gloriaria bem mais do que eles, mas eu não estou me gloriando. Aí veja o que ele continua dizendo no versículo 7. Ele diz: mas o que para mim era lucro, o que era lucro para ele? Lucro para ele era a posição que ele tinha. Como fariseu, né, como perseguidor da igreja, né, como nascido lá, hebreu de hebreus, tudo isso era lucro para ele. Dentre os judeus, dentre os fariseus, né, onde Paulo ali por muito tempo exerceu ali seu ofício, né, ele poderia ter tido uma posição elevada, mas Paulo simplesmente diz: olha, isso para mim que era lucro, né, para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha aí onde é que a coisa vai acontecer, onde é que vai acontecer a grande virada. No momento que Paulo conhece a Cristo de verdade, então ele considera todas essas coisas que não têm mais valor. Coisas que não podem lhe dar o grande alvo da vida dele, que era a glória de Deus, que era estar com Deus, que era viver com Deus, em paz com Deus. E ele continua então dizendo: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Aqui na minha tradução, a minha tradução é levezinha, né? Estou usando aqui a NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Mas se você ler esse versículo na corrigida, você vai perceber, né, que ela prima pela literalidade das palavras na tradução. E aí lá diz o seguinte, que é refúgio, ou em outra tradução mais antiga, esterco. O que é esterco? Me permitam aqui dizer, é o excremento humano. Né? É o excremento humano, ou seja, aquilo que Paulo outrora se orgulhava, o conhecimento que ele teve de Cristo agora lhe fez olhar agora por uma nova perspectiva e considerar todo o conhecimento, toda a posição que ele tinha como algo de menor valor. Às vezes, no meio da igreja, a gente encontra algumas pessoas privilegiadas pelo ofício que exercem, até mesmo, né, pelo status que tem na academia, porque é doutor, porque é um bacharel, coisa desse tipo aí.
E às vezes nós estamos caindo num problema que é totalmente contrário ao Evangelho, que é supervalorizar aquilo que tem valor para o mundo, mas para Deus não serve de nada. Não serve de nada. Todo conhecimento que você tem em termos de letras pode te ajudar, pode até glorificar a Deus, mas não pode te dar a salvação. Não pode salvar a sua alma. Não pode te justificar diante do Senhor. É nesses termos, né, que Paulo coloca o conhecimento de Cristo como algo sublime. Ou seja, tudo mais, né, todo conhecimento é pequeno demais. É um conhecimento insuficiente para nos dar a graça de Deus, a graça que Deus tem para nós. Então ele diz, eu considero tudo como excremento humano, coisa que para mim já não tem mais valor. E eu vou lhe dizer uma coisa, você que está nos ouvindo nessa noite, né, reajuste os seus alvos. Entenda aquilo que é o mais importante para você. Né? Tem muita coisa aqui que esse mundo pode oferecer, inclusive a soberba da vida, né? Tudo isso aí, ó, a soberba da vida, seja você ser bem quisto, bem querido diante dos homens, isso aí é esterco, né? É lixo, é refúgio, é excremento. Não tem valor diante do conhecimento de Cristo Jesus. Foque naquilo que é o mais importante para a sua vida. Foque em Cristo Jesus. As tentações não vão parar de vir sobre você. Ele vai ser tentado de todos os lados a querer estar amarrado, aprisionado desse mundo. Mas foque em Cristo Jesus, em ter mais intimidade de Cristo Jesus. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou professor e quando a gente fala de conhecimento, né, para os alunos, o conhecimento, pelo menos na nossa cultura, a gente vê que conhecimento tem muito a ver com um conhecimento livresco, uma teoria que a gente memoriza, guarda conosco, né? Então, isso é um conhecimento numa definição, eu diria, mundana, numa definição desse século, dessa geração, e cultural. Mas o conhecimento que Paulo está falando aqui, o conhecimento da sublimidade de Cristo, é um conhecimento que tem a ver com um relacionamento de intimidade com Deus. Inclusive, a palavra que Paulo utiliza aqui é uma palavra que no original, ela comparada ao hebraico, seria a mesma palavra usada para conhecer o homem que tem uma relação sexual com a mulher. Então ali se dá intimidade. Naquele momento ali a intimidade acontece, onde você vê a sua esposa, a esposa vê o esposo, e ali se dá então a intimidade, ali há uma entrega. Então o conhecimento de Cristo Jesus não é um conhecimento apenas da teoria, da letra. É um conhecimento de experiência, de viver, de se aprofundar em conhecer a Jesus, né? Em querer saber mais dele. Né? Não se limite a achar que porque você lê um livro sobre cristologia, você já conhece Jesus. Né? Jesus é bem mais profundo que isso. Jesus é o próprio Deus, em quem Oséias vai dizer, né? Prossigamos em conhecer, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse Deus precisa ser conhecido. Conhecido com experiência. Conhecido estando com Ele, vivenciando com Ele, vivendo essa vida aqui na companhia de Cristo Jesus. Detalhe, tem um livro do J.I. Packer, né, abrasileirado aqui para vocês, inclusive que morreu esses dias agora, né, uma pessoa que deixou um legado tremendo. Né? Eu acho um dos autores que eu mais que eu mais li livros durante meu ministério foi do J.I. Packer, né? E tem um livro que há muito tempo eu li, que é O Conhecimento de Deus, onde ele vai falar desse relacionamento. O que significa esse conhecimento de Deus, esse relacionamento com Deus? E Packer então diz que o relacionamento com Deus é como o relacionamento de uma amizade, muito semelhante a isso, porque você precisa conversar com Ele, você precisa questionar a Ele, você precisa ouvir Ele falando a você, como seu amigo, falando, lhe direcionando, lhe dando as coordenadas. Você vai ser muitas vezes disciplinado, vai ouvir muitas coisas de Deus que não vai agradar você, e tudo isso aí vai te dar o quê? Conhecimento. Conhecimento. Conhecimento não é uma leitura de um livro apenas, conhecimento é esse andar com Deus, de correção, de orientação, de ensinamento que Deus vai trazendo para nós. Então Paulo, ele busca ter esse conhecimento de Deus, de Cristo Jesus, e ele teve.
né? Quando ele ali foi achado por Deus no caminho de Damasco, dali para frente aconteceu uma revolução na vida dele, né? Uma mudança drástica na vida dele, nos valores dele. E dali então Paulo está, aprendendo, andando com o Senhor e se contentando no Deus que está do lado dele, não o Deus que está distante, o Cristo Jesus que está com ele, que deu a mente de Cristo, que pôs nele o seu Espírito para guiá-lo. Paulo continua ainda dizendo assim, no versículo 9, e ser achado nele, olha aí, ser achado nele é o quê? Está unido, é a união mística do cristão com Cristo Jesus. Ser achado nele é poder ter em mim as próprias virtudes de Cristo, né, que revelam a glória de Deus ao mundo. E aí ele continua, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui foi um tapa que Paulo dá ali naqueles mestres da lei judaizantes. Ou seja, ele está dizendo, eu não quero uma justiça que venha da lei, da observância de ritos e regras, eu quero uma salvação, eu quero uma fé, uma justiça que vem através da fé em Cristo Jesus. E então Paulo aqui deixa claro o ensinamento daqueles mestres, o que a igreja deveria entender daquilo que ele tem ensinado, que ele não se apropria disso para ter justiça. E agora chegam os 2 últimos versículos que eu queria, eu tenho aí um tempinho ainda, né? Eu queria expor eles com mais cuidado um pouquinho, que é o versículo 10 e o versículo de número 11. Onde aqui Paulo vai nos ensinar o quê? Paulo vai nos ensinar aqui quais eram os alvos sublimes, então, resultantes dessa vida que ele tem em Cristo Jesus, dessa fé que ele tem em Cristo Jesus. E eu acredito que esses alvos que o apóstolo Paulo aqui revela para nós são alvos que eu e você precisamos ter, que a gente precisa estabelecer na nossa vida para que a gente possa ter uma vida elevada segundo os padrões que Deus ele deseja, ele quer para nós. E eu queria expor esses alvos como metas para a gente. Primeiramente, né, o que é que Paulo mostra aqui? Que nós devemos buscar o conhecimento mais íntimo de Jesus. Veja o que ele diz no versículo 10, na parte A. Ele diz assim, o que eu quero é conhecer Cristo. O que eu quero é conhecer Cristo. Paulo teve uma experiência com Jesus, certo? Paulo, lá no caminho de Damasco, ouviu a voz de Deus e Cristo falando ao seu coração, lhe dando direção. Alguns estudiosos acreditam que ele tenha recebido instrução do Senhor por um bom tempo ainda, né? E detalhe, Paulo ainda continua dizendo, eu quero conhecer Cristo, né? Ele não está com conhecimento aqui ainda que o coração dele tanto deseja. Em outras palavras, o que Paulo quer, eu quero ter mais intimidade com Jesus. Eu quero andar lado a lado com Jesus. Eu quero ouvir a voz dele em cada decisão que eu tenho para tomar aqui nessa vida. Até que chegue aquele grande dia, onde nós estaremos vendo a ele face a face, corporalmente conosco, andando conosco, falando conosco, né? Nos deixando baixar a cabeça ali no seu peito, naquele grande momento maravilhoso que todos nós ansiamos. Então, Paulo aqui fala de quê? Paulo tem uma meta aqui. A meta de Paulo é conhecer mais intimamente Jesus. E eu queria que nessa noite você pudesse pensar um pouco sobre isso, né? Será que você tem conhecido Jesus? Será que realmente teu coração tem desejado e ansiado o conhecimento de Jesus mais do que as coisas que esse mundo tem a oferecer e que muitas vezes gera no seu coração uma ansiedade, uma preocupação, porque você ainda não alcançou aquele alvo, aquilo que o mundo colocou para você. O mundo está colocando alvos que muitas vezes tomam o lugar de Cristo Jesus no nosso coração. O mundo diz para você que o grande alvo de vida é você poder enricar, ter uma boa casa à beira-mar e depois morrer. Esse é o alvo que o mundo coloca para você. E muitos não têm vivido contentamento exatamente porque os seus alvos são baixos. Porque aquilo que estabeleceram para si mesmo são coisas desse mundo. Mas os alvos daqueles que conhecem a Cristo Jesus são alvos elevados. Conhecer a Cristo sobre todas as coisas, com mais intimidade, andar com Ele, poder ouvir a voz dele,
Não fazer como eu costumo dizer aos jovens, muitas vezes trancar Deus, né, de trás de uma cortina, onde parece que Jesus está lá guardado e agora eu vou viver a minha vida. Né? Não é assim que se vive com Cristo. O alvo do nosso coração, a meta do nosso coração deve ser buscar a Cristo Jesus, conhecê-lo mais intimamente. E duas coisas precisam ser feitas. A primeira delas, ouvir a voz de Jesus. Não tem como conhecer a Jesus, alcançar o alvo de intimidade com ele sem ouvir a voz dele. E aí me lembra o que Jesus disse lá no Sermão do Monte. O que é que Jesus disse lá, já no finalzinho, capítulo 7 de Mateus. Ele vai dizer, né, que o prudente é aquele que ouve as palavras dele. Aquela multidão que estava ali no monte, ao ouvir o que ele estava ensinando, ele diz, olha, vocês ouviram, né? Até aqui, tudo bem, mas saibam alguma coisa. Há uma segunda coisa. Vocês têm que ouvir, mas vocês também têm que viver. Vocês precisam experimentar o conhecimento que eu dei a vocês. Porque isso é tremendo, né? Jesus nos ensina. Mas o verdadeiro conhecimento se dá na experiência. Na experiência. Eu ouço e eu sei que aquilo ali é verdade quando eu experimento. Quando eu experimento. É como, por exemplo, chupar uma laranja. Esses dias aqui eu comprei algumas laranjas aqui para casa. Né? A gente está numa época aí que a laranja está até num precinho bem legal aqui na Paraíba. E eu comprei algumas laranjas, laranja boa. Minha esposa chegou, Léo, que laranja doce, né? Eu sei que ela quis me dizer aquilo ali, mas por mais que ela tente dizer, olha, essa laranja é muito doce, eu só vou ter conhecimento real da laranja quando eu pegar uma e eu mesmo chupar essa laranja. O conhecimento de Cristo é assim. É a laranja que eu e você precisamos chupar para podermos, de fato, ter um conhecimento mais íntimo de Jesus. E Paulo ansiava, desejava no seu coração esse conhecimento de Cristo Jesus, embora já tivesse visto coisas assim sublimes, né? Coisas maravilhosas, ouvido muitas coisas de Deus, conhecendo a lei do Senhor, sabia muita coisa da lei, mas Paulo, ele ainda desejava, ele queria mais de Cristo Jesus. A segunda meta que nós percebemos aqui em Paulo, observe na continuação do texto, ele diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Olha aí a segunda questão, a segunda meta. Conhecer o poder da ressurreição. Quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu? Deus poderosamente estava tirando Jesus ali da sepultura. E ali foi um poder tremendo. A morte perdeu sua força. A morte não está mais no controle agora, porque Deus poderosamente ressuscita a Jesus. E a ressurreição de Cristo Jesus é uma ressurreição que faz resplandecer a esperança que Ele nos dá. Né? E nós podemos ver então todo o brilho e todo o esplendor da esperança que Ele tem para nós, porque a sepultura já não pode mais nos amedrontar. Porque o poder da ressurreição que operou em Cristo Jesus está também a operar em nós, até o grande dia em que seremos transformados, até o grande dia em que receberemos da parte do nosso Senhor o corpo glorificado para estar com Deus. Então, o que é que Paulo anseia no seu coração? Experimentar esse poder da ressurreição. Contextualizando aqui em Filipenses, o que é que Paulo estava preso, irmãos. O que é que se passa na cabeça de um preso romano daquela época? Não é um preso como nós temos hoje, que tem lá em alguns casos, né, tem lá uma salinha lá especial para ele, um colchãozinho confortável, né, que tem lá alguém dos direitos humanos observando se estão tratando ele bem. Não era nada disso. A prisão romana naquela época era algo desesperador. Alguns arqueólogos dizem que fedia, né? Era um lugar extremamente insalubre. Paulo está preso ali em Roma, e o que é que ele vê? Ele vê a morte. Inclusive, no capítulo 1, versículo 21, que ele vai dizer: morrer para mim é lucro. Paulo ali, nas suas palavras, nas entrelinhas, sabia que a dificuldade era grande. E por isso que ele diz aqui nesse texto, né, que quer conhecer o poder da ressurreição. Porque se ele morrer ali naquela prisão em Roma, ele sabe de uma coisa: que ele ressuscitará ao lado e na glória do Senhor. O que é isso, irmãos? O poder da ressurreição, a esperança movendo o nosso coração, né? E fazendo da glória de Deus, e participar da glória de Deus, o grande alvo da nossa vida.
o grande alvo da nossa vida. A gente muitas vezes vive uma teologia que nos limita a esse mundo. Nós falamos, escutamos, tanta gente falando de coisas mais existenciais, de problemas que dizem respeito apenas a esse momento aqui, e deixamos, irmãos, de nos deleitar no poder da ressurreição. Esse poder que operou em Jesus, que opera em nós, né? Nos fez novos homens e que nos dá a esperança bendita de que estaremos ao lado do nosso Senhor, estando ali debaixo das suas asas, né? Sendo pego por Ele, né? Guardado por Ele, colocado no colo dele, irmãos. Tudo isso é uma bênção que nos vem por meio desse anseio, por meio daquilo que Jesus nos prometeu, pelo poder da sua ressurreição. E aí Paulo então termina, e eu termino também, no finalzinho ele diz assim, ó, além de conhecer Cristo e o poder da ressurreição, ele diz, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí alguém poderia dizer, mas Paulo estava com dúvida aqui se iria ou não alcançar aí essa ressurreição. Não, ele sabia que iria alcançar essa ressurreição. A grande dúvida dele aí é como é que iria acontecer isso, se seria agora naquela morte ali, se ele seria martirizado, se ele morreria em outro lugar. Então ele está exatamente com algo, ele sabe que será ressuscitado. Mas o sofrimento que ele irá passar, as lutas que ele irá passar, ele não sabe bem qual dessas lutas é que ceifará a vida dele, tirará a vida dele. Então, Paulo aqui nos mostra o terceiro alvo. Qual é o terceiro alvo? Que nós devemos estar prontos para enfrentar o sofrimento por causa de Cristo Jesus. Enfrentar o sofrimento. Pastor, essa mensagem não é popular para os nossos dias, de forma alguma. Onde você vê dioturnamente aí na mídia, pare de sofrer, seus problemas acabaram, né? E você encontra Paulo dizendo, olha, eu quero tomar parte no sofrimento de Cristo Jesus. E aí vem uma pergunta, será que Paulo era masoquista? Será que Paulo gostava de sofrer? Por que Paulo queria tomar parte no sofrimento de Cristo Jesus? Paulo queria tomar parte do sofrimento de Cristo Jesus, irmãos, porque só os verdadeiros discípulos de Jesus obedecem a Jesus até a morte. Só os verdadeiros discípulos de Jesus que ouviram, que tiveram conhecimento de Cristo Jesus, é que de fato mantém a sua vida por preciosa. Por preciosa. E Paulo sabia muito bem disso. Ele sabia, irmãos, quem era o Deus a quem ele estava servindo. Ele sabia quem era aquele que o chamou lá no caminho de Damasco. Ele sabia quem é aquele que morreu na cruz do Calvário, que constrangeu o coração dele por amor, né? Pelo amor. Ele não tinha a sua vida por preciosa. E é por isso que ele diz, eu quero tomar parte nesse sofrimento com Cristo Jesus. Como diz o texto lá de Mateus, capítulo 5, versículo 10, diz assim, ó, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, que é o Jesus, né, que recebeu esse título, né? Se chamaram Jesus de Beelzebul, aí ele continua dizendo, quanto mais os membros de sua casa, ou seja, quanto mais os seus discípulos. Se o mestre sofreu, se o mestre foi escorraçado, se o mestre foi zombado, escarnecido, você e eu queremos algo diferente? A gente quer se assemelhar àquela vida tranquila, confortável, de tapinha nas costas com o mundo? Irmãos, nós não temos ligação nenhuma com o mundo. Nós não temos nenhum tipo de flerte, nem paquera com o mundo. Né? Aqueles que amam o mundo não podem amar a Deus. Irmãos, não pode, o amor de Deus não pode estar nele. Nosso amor é pelo nosso Senhor. Paulo aqui termina essa perícope aqui dizendo exatamente que deseja tomar parte dos sofrimentos de Cristo, porque ele sabe que são os discípulos, são os mártires, são aqueles que, aconteça o que acontecer, a vida deles não será preciosa. Irmãos, quando eu ouço isso, eu fico a refletir seriamente na minha vida e no posicionamento que eu tenho tido diante do mundo e dos confrontos que a gente encara com o mundo. Eu não sei vocês que estão me ouvindo, como é que vocês têm encarado, mas eu espero que essas metas de Paulo elas possam chegar ao seu coração também.
possam ser alvos do seu coração. Que você tenha dentro do seu coração um desejo verdadeiro de conhecer mais a Jesus, de estar mais íntimo dele, de ouvir a voz dele, ter discernimento do que ele quer para a sua vida de forma muito clara. Que a sua esperança nessa noite seja fortalecida pelo poder que operou em Jesus, levantando ele lá da sepultura e que está operando aí no seu coração. E vai operar de forma ainda mais concreta quando Deus vier para nos transformar e nos levar para ele. E por fim, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente, quando... Esses dias eu estava ouvindo um atleta falando, irmãos, do sofrimento, ele é nadador, e ele dizendo, né, de como teve que abrir mão e sofrer por conta da profissão dele, por conta do esporte dele. Muitas vezes ele sofreu distensões, muitas vezes ele suou, chegando próximo da exaustão, muitas vezes terminava dias e dias de esforço ali, e ele então caía na cama, apagava, e passava horas e horas dormindo, tentando descansar o seu corpo. Todo um sofrimento que visava uma medalha, visava ali um símbolo que pudesse reconhecer aquilo que ele estava passando. Não há glória sem sofrimento. O sofrimento antecede a glória. Só os verdadeiros discípulos anseiam o sofrimento por causa de Cristo, porque sabem da glória que está reservada para a vida deles. Que Deus faça de você um sofredor por causa de Cristo. Que Deus te leve a amar Jesus mais do que todas as coisas. E eu tenho certeza que você passará nessa vida sem se preocupar com as tentações que o mundo vai colocar para você, porque seus alvos são alvos sublimes, elevados em Cristo Jesus. Que Deus aplique sua santa palavra nos corações em nome de Jesus. Amém, Davidson. Amém, pastor. Como é bom poder ouvir exposição do Evangelho. Eu acredito que as pessoas ficam... Tem um autor, o Abraham Corovilla, ele vai dizer assim, o mundo do texto. Eu não sei se as pessoas adentram e cada um tem uma paixão para poder ouvir. Aqueles que são teólogos, nossa, como Paulo recheia a satisfação dele com doutrinas inegociáveis. E aqueles que são filósofos, o senhor usou uma expressão que eu fiquei pensando, eu gosto das reflexões filosóficas com o significado do verbo, que é a razão da existência, quando o senhor diz assim, o conhecimento, aí eu falo para os meus alunos, existe a razão do conhecer e existe a relação do conhecer. Esse conhecimento da razão, que não sabe o significado da existência, é diferente do conhecimento relacional, que é o significado de existir, que é o verbo encarnado. Então, esse Deus que se fez homem, que veio se relacionar com o homem, como o senhor disse, eu fiquei pensando, nossa, de todo o conhecimento da razão, da vida, vamos pensar assim, da graça comum que Paulo, como o senhor trouxe essa exposição, e Paulo poder dizer, eu ainda quero conhecer. Ora, por que ele ainda quer conhecer? Aí, como o senhor frisou aí, eu estou só pontuando aquilo que a gente ouviu, porque isso faz parte da jornada, e aí o senhor traz o atleta. A jornada cristã, ela pode ser encarada, Paulo diz, né? Um atleta que está na corrida, ele usa essa linguagem, ele não olha para trás, né? Ele está sempre olhando para o alvo, ele usa várias metáforas. Todavia, o que me deixa feliz, como eu gosto das questões teológicas, eu me lembrei do Joel Bick, quando ele vai falar sobre aquele conhecimento relacional ou experiencial. Tem a linguagem do Pregação Reformada, né? O que ele fala sobre o experiencial. Então, foi como experimentar. E o senhor não sabe, né, a dificuldade que eu estou tendo aqui para experimentar, porque eu estou ouvindo a sua voz em um tempo posterior pelo celular da minha esposa, porque está mudo aqui para mim. Rapaz! Então, diante dos desafios tecnológicos, mas quando a gente quer ouvir, como o senhor frisou, é possível ouvir em meio às dificuldades. E a jornada do contentamento é um Paulo que é realista e não nega os sofrimentos, mas é um Paulo que se relaciona.
porque o Deus que se fez homens primeiro vê o encontro dele. Então, pastor, eu fico feliz por saber do seu compromisso. E o seu, se tem muitos alunos aí, vocês perceberam o quanto que ele é caxias. Ele tem que pregar expositivamente e ele tem que trazer aplicação, ele tem que trazer... Ele sabe o que eu estou dizendo. Ele é meu amigo, pastor Leonardo. Rapaz, Então, eu vou te para confessar poder... uma coisa. Eu fico... Já virou hábito, rapaz. Eu não tenho como. Eu não me... para mim, não é uma coisa tão natural essa questão de estar explicando a palavra e estar aplicando, que a gente, quando eu prego assim alguma coisa que eu não faço isso, eu me sinto... É como se ainda eu não tivesse feito a minha missão ainda. Não tivesse cumprido a minha missão. O pessoal certamente depois vai assistir essa live aqui. E com certeza, você sabe como é aluno, né? Pastor, lá naquela live que você estava fazendo e tal, eles certamente vão ficar no meu pé, né, por conta da exposição. Mas assim, independente dessas questões aí, que também não é o mais importante é o compromisso com a palavra, o que a palavra fala ao nosso coração, né? A gente vê como é rico, né? Tem muitas coisas aqui, irmãos, tremendas nesse texto, inclusive nessa passagem, tremendas assim, que o apóstolo Paulo fala ao nosso coração. E eu acho que quem ficou aí com o capítulo 4, né, dessa epístola vai se esbanjar lá no finalzinho da epístola, porque Paulo vai trabalhar lá a questão do tudo posso naquele que me fortalece, né, que é o resultado daquele contentamento, né, se aprender com se viver em todas e qualquer circunstância, qualquer ocasião que eu esteja passando. Então, assim, é riquíssimo isso, e os princípios são eternos, né? Então, assim, aqui vai uma dica, inclusive, quem sempre leia lembrando de tirar do texto o princípio eterno do texto, né? Então, o que a gente procura fazer é isso, o que está ali que permanece, né? Que não ficou só lá na época do apóstolo Paulo, mas que continua válido para os nossos dias. E nessa noite nós focamos esses 3 alvos, essas 3 metas, né? O conhecimento de Cristo, que Paulo teve, servos de Deus tiveram no decorrer da história, e nós hoje estamos tendo, devemos ter, que o Espírito Santo gera isso no coração, né? O poder da ressurreição, experimentar, viver, provar, conhecer de fato esse poder ali, no dia que Deus vai nos transformar. Isso é um anseio do coração. Sofrer por causa de Cristo Jesus, isso é um choque, irmão, isso é um choque para uma cultura descontente como é a nossa cultura, né? Uma cultura que quer sempre a sombra e água fresca, a redinha à beira-mar e a brisazinha tranquila, né? E Paulo vai dizer, não, eu quero o mesmo sofrimento de Cristo. Eu quero estar na posição daqueles que se opõem ao pecado, daqueles que vão ser luz nas trevas e que vão sofrer a adversidade e a provação por causa dessa oposição. Como disse Jesus, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo. Pastor, 2 minutinhos, eu vou agradecer agora, muito obrigado, agradecer o pessoal aí que esteve conosco, foi bacana demais, uma semana muito rica, está aí no meu Instagram, depois vocês podem ver, aí são diálogos que são aulas, cada um dentro da sua perspectiva e com muita graça, muito amor, e o senhor hoje veio para encerrar a primeira semana, na próxima semana, segunda-feira, Ramon, o jovem lá da Congregação de Areia, do pastor Gilson, vai estar conosco. Essa semana agora vai ter Ramon, vai estar conosco, pastor Bruno Pontes, também da Igreja Batista, pastor Antomari, da Igreja Batista Nacional. Então vai ser uma semana bacana demais. Pastor, agradeça, a gente está chegando ao fim, em nome de Jesus. Davidson, muito obrigado, né? Que Deus continue te fortalecendo aí no teu ministério, te fazendo sempre atuante como você tem sido aí nas redes sociais. Você é um exemplo para mim de atuação, está sempre envolvido, pregando o evangelho, ensinando a palavra, fazendo lá aquelas consultorias que você faz teológicas, né? Louva a Deus pela sua vida, que Deus te fortaleça e aí faça prosperar ainda mais o teu canal, o teu Instagram aí. Abençoe você, sua esposa, né? Que vocês sejam aí fortalecidos por ele. Foi uma alegria para nós estar aqui nessa noite, tá bom? Uma honra, me sinto honrado por poder estar com vocês. Deus abençoe. Amém, pastor. Muito obrigado. Que Deus em Cristo abençoe. Sigam o pastor Leonardo, me sigam também. 30 segundinhos. Deus abençoe. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Tamo junto, galera. Coisa, quem quiser saber Até mais, segunda, em nome de Jesus.
no YouTube. Deus abençoe. Tchau, tchau. Siga o pastor Leonardo, me sigam também.